Rádio São Luís, passei alguns meses lá, em todos os setores. E aí foi o meu primeiro contato com rádio, assim também. Foi uma paixão à primeira vista, né? Uma paixão à primeira vista, porque a rádio, para quem vive rádio, para quem tá no rádio, sabe que é uma paixão, né? Uma coisa assim que tá no sangue. Com certeza, eu estava até comentando agora mais cedo, né? Falando assim, gente, na hora que a gente entra aqui no rádio, vê todos esses botões, a gente fica nervoso, fala assim, mas será que eu vou conseguir aprender? Mas depois que o bichinho do rádio pica você, não, meu Isso. amigo, é realmente assim, uma paixão muito grande, né? Porque a gente aprende muita coisa, aprende a improvisar, aprende a ser desenrolado com as coisas, né? E hoje, gente, Dorginho, baixe nosso aplicativo para você ver o material que ele trouxe aqui pra gente. Ele que trabalha com a sonoplastia, ele que é o responsável, já passou muita gente ali pelo seu setor de gravação, Dorginho? Isso, o estúdio da Mirante, a Mirante, como sempre, né, na frente, naquela época que era um dos poucos estúdios que tinham, que oferecia esse suporte para gravações, para entrevistas, apesar de toda a parafernália que a gente usava, né, aqueles gravadores enormes e tal, mas a gente sempre ia atrás, a gente sempre estava participando, trazendo os músicos, as pessoas que vinham fazer show em São Luís, sempre estavam presentes com a gente. E aí as histórias são inúmeras, de Belchior, por aí vai, são várias entrevistas. São quantos anos já? De Mirante, acho que uns 38. 38 anos. Gente, muita gente já passou por ali, viu? Eu, com meus poucos anos de rádio, já vi uma turma que passou. Imagina o quanto que, né, ele já teve a oportunidade de ir ali gravar. E falando em gravação, hoje em dia, como eu falei, né, a gente tem uma modernidade muito grande, uma oportunidade de, em apenas um clique, a gente conseguir fazer ali uma gravação, né? Editar já é outra história, gravar, Sim. né? Mas ele trouxe aqui pra gente um material que eu vou já mostrar aqui pra vocês pelo aplicativo, vou colocar aqui em cima da mesa, sobre essa transição para você conseguir colocar o rádio no ar, para você conseguir fazer uma gravação, que nem sempre foi essa tecnologia toda aqui, né? Dorginho, nos registros mais antigos, como que era a dificuldade de você conseguir colocar algo no ar? Olha, assim, quando se fala de rádio, é uma gama assim, muito grande de acontecimentos de coisa. Por exemplo, quando a gente vai falar do rádio no Rio de Janeiro, no Sul, a gente não pode deixar de falar das novelas, né? As grandes novelas do rádio que eram naquela época. Então, você imagina fazer a sonoplastia de uma novela dessa, né? Que é efeitos de cavalo, né, de relâmpago, de tudo, que naquela época era feito praticamente à mão, né? E aí, na medida dos tempos, aí vieram aqueles vinis da BBC de Londres com efeitos e tal, depois CDs com efeitos, e hoje tá aí a internet com tudo, né? A gente abre a boca e tá aí para fazer tudo. Com certeza. Você trouxe aqui aquele aparelho ali mais, o maior, que é o mais antigo de todos eles? Não, O que é? O que é isso aqui, gente? Baixa nosso aplicativo Mirante FM que ele vai já explicar o que é cada aparelho que ele trouxe aqui hoje. Gente, isso aqui é uma fita de rolo. Isso aqui era onde eram gravadas as músicas, os comerciais, tudo a gente usava isso aqui para editar. A edição era feita, por exemplo, você queria fazer um corte, você ouvia isso aqui onde estava a palavrinha, marcava com a caneta, levava para uma régua, cortava e colava, assim que era feita a edição. Literalmente cortava mesmo, pegava uma tesoura e cortava. Cortava com a tesoura, com o estilete e colava com uma fita especial para esse tipo de trabalho, que era o splicing, que a gente chamava. Então, aqui nessa fita, a gente trabalhava com edição, a gente gravava, por exemplo, no jornalismo, quando o locutor ia apresentar um jornal ao vivo. Ele chamava o repórter, por exemplo, a repórter do Jornal do Brasil, da Voz do Brasil. Então, estava gravado aqui, a gente gravava a Voz do Brasil aqui. Quando o locutor chamava, a gente soltava lá do rolo e marcava aqui cada entrevista com um papelzinho para saber, enquanto o cara chamava outra lauda lá, tinha deixa para a gente acertar, soltar a notícia na hora certa. Uma coisa assim, era bem
A coisa bem artesanal mesmo. Tudo realmente manual, né? Sim, sim. Eu estava até comentando aqui, né? Meu chefe também tá aqui no estúdio vendo a entrevista, e ele estava me contando, tipo, dos macetes, porque como tudo era manual, eu fiquei me perguntando, e aí? E o momento de tomar uma água, de ir ao banheiro, como é que faz? Porque se não fosse essa expertise toda ali, né? A rádio saía do ar. E aí, como é que fazia na época? Sim, geralmente ou se contava com a ajuda do colega, né, do locutor, olha, quando terminar a música tu muda para mim, passa para outra, enquanto que eu vou no banheiro. E a gente tinha também aqueles vinis com aquelas músicas bem longas, né, que geralmente se colocava na programação quando se ia ao banheiro, quando se precisava de um tempo maior para sair do estúdio. Quem era ali do meio já sabia, "Ih, foi ao banheiro. Que a música era grande, né? Exatamente, quando saía aquela o Santa Esmeralda e tal, música de 12 minutos, 10 minutos, aí já saía, alguém foi no banheiro. Além desse que você trouxe, dessa fita grandona aí, depois disso passou pro quê? Porque essa fita grandona é a mesma fita que a gente usava aqui no cartucho, na cartucheira. Então, naquela época, cada comercial era num cartucho desse. Se num bloco você tinha 10 comerciais, eram 10 cartuchos desses. Você tinha que separar o bloco comercial com os 10 cartuchos. Em duas ou três cartucheiras você ia alternando, pela ordem que tinha no mapa comercial, né? Do número dos cartuchos, as numerações. Daí, dessa cartucheira, a gente foi para caceteira, né? Essa daí já é da minha época. Porque tinha o toca-cassete, o toca-fitas, mas a caceteira ela era adaptada para rodar o comercial, porque ela era auto-reverse, então quando terminava de tocar um lado já virava para o outro com o mesmo comercial. Na sequência disso aí veio o mini-disc. Né? O disquete. O disquete. E aí a programação já era automatizada, né? Já não era manual. O próprio aparelho programava Foi dando uma folga aí pro sonoplasta, né? Isso. E aí depois disso veio Depois disso aí a gente partiu para a computação, né? Aí pronto. Aí facilitou tudo. Aí agora é só um toque e às vezes nem um toque, só uma palavra, um comando que você dá com a própria voz e resolve tudo. Aí você me falou, tipo assim, que cada aparelhinho desse aqui era referente a um comercial, a uma música. Mas se quisesse apagar isso, tinha como ou tinha que ficar... Toda vez que a gente ia regravar isso aqui, para gravar por cima, a gente usava esse aparelhinho aqui que a gente chamava de desmagnetizador. Ele tem esse pininho aqui, que era onde a gente colocava a fita, apertava aqui. Na verdade é um ímã super poderoso, né? Que desmagnetiza a fita. E girava e zerava tudo. Zerar tudo. Tá vendo aí, gente? Que interessante, né? E hoje, Dorginho, é uma tecnologia muito grande, né? Para você conseguir. Tem acesso a aplicativos que ajudam a melhorar a voz do locutor. Sim, a voz do locutor, a própria edição, que a gente tinha essa mão de obra toda, a própria programação comercial, né? O departamento comercial já não depende de cada comercial, um a um, programar aquela coisa física que você tinha que... Agora tudo, né? Tudo muito fácil de se fazer. Legal. Já passou muita gente aí pelo aquário? Gente, aquário é um termo que a gente fala da forma como é disposta ali, como é montado o estúdio de gravação, né? O aquário que a gente fala é onde o locutor ele fica para poder fazer a gravação separado por um vidro. Isso. Na verdade, toda essa parafernália que você está usando aqui para fazer o teu trabalho, quem usava isso, quem operava isso era o sonoplasta. Né, o operador de áudio, porque o locutor ele ficava na cabine, que a gente chama o aquário, ficava separado com as laudas, os tópicos do que ele ia falar, o programa dele, e o operador de áudio estava do outro lado do aquário para dar esse suporte. E a sonoplastia no rádio, ela é fundamental até, né, desde sempre, hoje ainda mais, por conta de tudo que a gente tem acesso, para trazer vida, para trazer uma verdadeira transformação em um tipo de programa. A sonoplastia, ela é responsável, né, Dorginho, por transmitir tristeza, alegria, animação. Isso. Fala um pouco pra gente disso. A sonoplastia, ela dá vida, né? Dá vida ao corpo que se propõe a fazer num comercial, num programa,
num certo... Por exemplo, o maior exemplo disso, desde o princípio, eram as telenovelas, as radionovelas, né? Que é onde se exigia mais dessa sonoplastia. Mas, atualmente, você precisa desse suporte. Às vezes você está fazendo uma brincadeira. Quem usa muito isso aqui com a gente é o Polaria, o Claudinho. Claudinho usa muito esse suporte de sonoplastia. E agora sim, bem mais fácil, porque ele mesmo, né, interage com ele coloca, você não depende de estar em sintonia com uma outra pessoa, que no caso o operador de áudio, né? Verdade. Claudinho, ele faz o programa e ele usa, né, a sonoplastia muito bem, tanto que quem ouve pensa que o estúdio está lotado, né, porque ele tem tanta gente que acompanha ele aí através da sonoplastia. Lá tá animado. É só o locutor, o microfone e um banco de dados, né? Uma sonoplastia bem feita salva um comercial, né? Salva uma locução. Tem que ter tudo a ver, né? De repente você tem que... Aí vem dos criadores, né? O pessoal de agência, eles pedem, mandam no roteiro o que eles querem, o que vai na criação, se um som de alguma coisa, ou uma música que remeta aquele momento, aquele tipo de produto, aquela coisa que ele está se propondo a vender, a passar, né? Com certeza. Eu acredito, Dorginho, que você tem muito orgulho de trabalhar com rádio, né? Rádio aí são mais de 100 anos e trabalhar nesse meio de comunicação te satisfaz, né? Deixa uma mensagem para quem está ouvindo, para a gente finalizar. Sim, rádio é uma coisa assim... Bom, pelo menos para mim, eu considero assim praticamente minha vida, porque minha vida toda foi pautada em cima de rádio. Eu gosto muito de rádio. E tem uma frase que lembra muito meu pai, meu saudoso pai, que ele sempre dizia, onde houver um rádio ligado, jamais haverá solidão. É isso aí. Dorginho, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Deixa eu te contar. Quando a gente pensou em nomes para trazer aqui, eu falei, cara, eu tenho que trazer Dorginho, porque Dorginho, ele é a pessoa que todo mundo tem que passar ali por ele, né? E eu lembro, quando eu comecei no rádio, o quanto que Dorginho me ajudou. Eu sou prata da casa, tudo que eu sei de rádio, tudo que eu aprendi aqui na Mirante FM. E eu lembro muito bem ali com meus 19 anos, eu ainda não sabia fazer a respiração correta para fazer uma locução, e Dorginho ali me ajudando, me pegando meio pela mão, Heloísa, vamos fazer desse jeito, respira nessa parte aqui e tal. Então, assim, é fundamental na vida também de quem está começando e não quem já está ali consagrado no rádio. Então, eu te agradeço imensamente por tudo aquilo que eu sei. E eu falei, tem que levar Dorginho lá pra gente conversar um pouquinho, viu? Obrigado, Elu. Maravilha. E aí, você gostou, hein? Faz o seguinte, interage com a gente, manda sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, 991619696. Hoje, deixa eu te contar, super especial, dia 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio. E claro que a gente tinha que falar, né, sobre esse assunto aqui com vocês. Então, aumenta o som e vamos embora curtir, porque rádio é locução, rádio é sonoplastia e rádio, claro, é muita música. O bate-papo bom de ouvir.